O sapato infantil que nunca foi usado. Esse sapatinho vermelho ficou guardado por 40 anos no fundo de um baú que ninguém da minha família ousava abrir. Quando finalmente segurei ele nas minhas mãos, entendi por que minha avó nunca quis falar sobre ele. Era tão pequeno que cabia na palma da minha mão. Vermelho, com uma fivela prateada que ainda brilhava, mesmo depois de tanto tempo. O couro estava intacto, perfeito. Sabe aquele cheiro de sapato novo? Ele ainda tinha, como se tivesse acabado de sair da loja, mas era só um sapato, um pé só. E isso me deixou completamente inquieta, porque quem guarda um sapato infantil que nunca foi usado? E mais importante, quem guarda só um pé dele? Eu encontrei esse sapato 3 dias depois do funeral da minha avó, Helena. Estava ajudando minha mãe a esvaziar a casa dela, aquela casa antiga no interior onde passei todas as férias da minha infância. Conhecia cada cômodo, cada cheiro, cada rangido do assoalho. Mas nunca tinha visto aquele baú. Ele estava no canto mais escuro do quarto dela, embaixo de cobertores velhos e caixas de papelão. Madeira pesada, trancado com um cadeado enferrujado que tivemos que quebrar com uma marreta. Quando abri, o sapato estava sozinho lá dentro, embrulhado num papel de seda amarelado, como se fosse um tesouro. Você já encontrou um objeto que parecia carregar uma história inteira? Conta nos comentários, porque essa aqui mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Peguei o sapato com cuidado. Ele era delicado, feito para uma criança de uns 2, 3 anos no máximo. A fivela prateada tinha um desenho gravado, uma florzinha minúscula, tão bem feita que parecia joia. Virei ele de todos os ângulos, nenhum arranhão, nenhuma marca de uso. A sola estava impecável, sem um único risco. Aquele sapato nunca tocou o chão, e foi aí que percebi. Tinha algo dentro dele. Coloquei a mão e puxei um pedaço de papel dobrado tantas vezes que estava quase se desfazendo. Abri com cuidado e vi uma data escrita à mão, com aquela caligrafia antiga, toda caprichada. 12 de outubro de 1983. Meu coração disparou. 1983 foi o ano que minha mãe nasceu. Levei o sapato até a sala onde minha mãe estava separando louças. Mostrei para ela esperando alguma explicação, alguma história fofa de infância. Mas quando ela viu o sapato, a cor sumiu do rosto dela. Onde você achou isso? No baú do quarto da avó. Mãe, de quem é esse sapato? Ela não respondeu. Pegou o sapato da minha mão, ficou olhando para ele como se estivesse vendo um fantasma e depois devolveu para mim sem dizer nada. Guarda isso de volta. Como assim? Mãe, que história é essa? Eu disse para guardar de volta. Nunca tinha visto minha mãe assim. As mãos dela tremiam, os olhos estavam marejados. Ela virou as costas e saiu da sala. Se fosse você, continuaria mexendo nesse sapato ou deixaria tudo como estava? Porque eu não consegui parar. Fiquei 3 dias sem conseguir tirar aquele sapato da cabeça. Toda vez que olhava para ele, tinha a sensação de que estava segurando um pedaço de uma história que ninguém nunca contou. Voltei à casa da minha avó sozinha. Revirei o baú, procurei alguma pista, qualquer coisa. Não achei nada. Mas aí me lembrei. Minha tia Célia, a irmã mais velha da minha mãe. Se alguém sabia de alguma coisa, era ela. Liguei e marquei um café na casa dela. Levei o sapato comigo. Quando mostrei para ela, a reação foi exatamente igual à da minha mãe. Silêncio, olhar perdido, mãos tremendo. Tia, eu preciso saber, que história é essa? Ela respirou fundo, fechou os olhos e começou a falar. Sua avó teve outro filho antes da sua mãe. Senti o chão sumir embaixo dos meus pés. Como assim outro filho? Um menino. Ele nasceu em 1981. 2 anos antes da sua mãe. O nome dele era Miguel. Ela fez uma pausa longa, como se estivesse juntando forças. Ele morreu com 2 anos e meio, um acidente doméstico.
Caiu da escada da casa antiga onde eles moravam antes de vir para cá. Minha avó nunca falou sobre isso. Nunca. Minha mãe também não sabia. Porque minha avó apagou tudo. Queimou as fotos, doou as roupas, deu os brinquedos. Destruiu cada lembrança, menos aquele sapato. O que você acha que esse sapato tentou esconder por tanto tempo? Ou será que não estava escondendo, estava guardando? Mas ainda tinha uma coisa que não fazia sentido. Tia, por que só um sapato? Onde está o outro pé? Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse algo que eu nunca vou esquecer. Porque o outro pé estava no pé dele quando ele morreu. Senti um aperto no peito tão forte que mal conseguia respirar. Ela continuou. No dia do acidente, Miguel estava brincando no quarto. Sua avó tinha acabado de comprar esses sapatos para ele. Eram novos. Ele estava tão feliz. Calçou só um pé e saiu correndo para mostrar para o seu avô. Foi nessa hora que ele caiu da escada. Minha avó nunca mais conseguiu olhar para o par completo. Doou o sapato que estava no pé dele junto com o corpo, mas guardou esse aqui, o que sobrou. Ela guardou por quê? Se doou tudo, por que manter só isso? Minha tia limpou as lágrimas e falou baixinho. Porque ela precisava lembrar que ele existiu, que ele foi real, que ele teve 2 anos de vida que valeram a pena, mesmo que o final tenha sido trágico. Aquele sapato não era sobre a morte, era sobre a vida, era a prova de que meu avô Miguel pisou nesse chão, de que ele correu, brincou, foi amado, de que existiu um menino que fez minha avó sorrir antes de fazer ela chorar. Se essa parte te tocou, deixa um. Porque o que vem agora mudou tudo para mim. Quando voltei para casa naquela noite, segurei o sapato de novo. Mas dessa vez, não senti tristeza. Senti amor. Porque percebi uma coisa. Minha avó não guardou esse sapato por dor. Ela guardou por proteção. Ela sabia que se contasse sobre Miguel, as pessoas iam fazer o que todo mundo faz. Iam ter pena, iam olhar para ela com aquele olhar de coitada, iam transformar a história dele em tragédia. Mas Miguel não foi uma tragédia. Miguel foi um menino que existiu, que foi amado intensamente por 2 anos e meio, que ganhou sapatos novos e correu pela casa com um pé só calçado porque não aguentava de empolgação. E minha avó guardou isso, sozinha, em silêncio, porque era dela. A memória dele era só dela. Conversei com minha mãe depois. Mostrei o sapato de novo, contei tudo. Ela chorou, chorou muito. Não de tristeza, mas de alívio. Porque finalmente entendia por que minha avó sempre foi tão protetora. Porque abraçava tão forte. Porque tinha tanto medo de escadas. Hoje o sapato está comigo. Guardei ele numa caixa de vidro na minha estante. Não escondido, não trancado. Visível, porque Miguel merece ser lembrado. E minha avó merece ser compreendida. Ela carregou esse peso sozinha a vida inteira. Agora eu carrego com ela, e sempre que olho para aquele sapatinho vermelho, lembro que objetos não guardam apenas histórias. Eles guardam pessoas. Pessoas que foram reais, que foram amadas, que importaram. Mesmo que nunca tenham tido a chance de usar os 2 pés do sapato. Qual objeto na sua vida guarda uma história que ninguém conhece? Eu leio todos os comentários, e quem sabe sua história não vira o próximo vídeo desse canal.